Ei, gente boa, eu vim aqui para te dar um recado do fundo do meu coração e vou pedir que você ouça essas palavras com muita atenção. Eu sei que pode ser um pouco longo o vídeo, mas vai por mim, a reflexão vale a pena. O que eu vou te dizer é uma coisa absolutamente sincera, verdadeira e muito urgente. É o seguinte, nesse fim de semana, de 11 a 13 de outubro, eu estive no CEPAC. O CEPAC, se você não sabe ainda, é o maior evento, é o maior congresso de direita e de conservadores em todo o mundo. Ele foi iniciado nos anos 80 nos Estados Unidos por Ronald Reagan e desde então se tornou uma tradição naquele país. Ele reúne pensadores e ideólogos que vão discutir o papel do conservadorismo na política. Por iniciativa do deputado federal Eduardo Bolsonaro, o CEPAC foi realizado pela primeira vez no Brasil esse ano. Reuniu pensadores e lideranças brasileiras e dos Estados Unidos para debater sobre o conservadorismo. Eu tive a grata oportunidade de participar desse evento. Eu conversei pessoalmente com o próprio deputado Eduardo Bolsonaro e ele, nas palestras e nas conversas, ele ressaltou várias vezes a importância desse evento. Não como uma campanha pró-governo, mas fundamentalmente como uma ferramenta para unir a grande onda conservadora que vem se elevando nesse país, para reunir essas pessoas em torno de uma agenda única de direita e combater, por meio desse exército, a doença esquerdista que assola a gente há décadas. Conversei com a deputada Ana Campaiolo, uma mente extraordinária, de um conhecimento e engajamento invejáveis. Eu estive com os ministros Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, duas pessoas com uma integridade e um amor à pátria que é impossível não admirar. Eu conversei com Benê Barbosa, o guerreiro Alan dos Santos, com o historiador maravilhoso Rafael Nogueira, bati papo com o ativista americano Matt Schlapp. Ele atuou como coordenador da campanha do presidente Trump nas eleições presidenciais. A gente conversou sobre Roma Antiga, Cícero, conservadorismo moderno. O Schlapp se mostrou um cara humilde e absurdamente consciente e envolvido em lutar nessa guerra cultural que a gente vive. Eu sentei ao lado do ministro da Educação, o Abraham Weintraub, e parabenizei ele pela palestra dele, que foi genial. Weintraub é um oceano de lucidez e conhecimento. O cara é um viking em termos de coragem e é um encanto de pessoa. Eu ouvi emocionado, sinceramente. Poucas coisas tocam o meu coração, poucas coisas tocaram o meu coração tão profundamente quanto a palestra da ministra Damares. E muito mais do que isso, muito mais do que encontrar com essas pessoas, as celebridades, essas autoridades, durante a viagem para o evento, eu estive e conversei com pessoas fantásticas como Paulo Melo e Eduardo Platon, do Movimento Avança Brasil, com Maurício Weissmann, Marcel Guazelli e o Dawson Canedo, do Movimento Soberanistas, com a Lilian Goulart, inteligentíssima, com o Wellington Santos, do Movimento Conservador, um cara espirituoso e, um encanto de pessoa. Eu tive com conservadores como Alan Frutuoso, Carlos Psebolski, sobrenome difícil dele, até brinquei com ele, um cara muito gente boa. Tive longos papos com Eduardo Vieira, um cara que eu passei a considerar um verdadeiro irmão. E muito mais que as autoridades que estavam lá, foram essas pessoas que tornaram esse evento, a CEPAC, uma coisa tão emocionante. Eram pessoas simples, como eu e você, mas são pessoas que decidiram deixar suas zonas de conforto para lutar para um país melhor para todo mundo. E o evento certamente foi um sucesso, tinha milhares de pessoas lá. Mas, como não poderia deixar de ser, a lacrolândia esquerdista e a isentosfera magoada, esses malucos rapidamente começaram a construir narrativas para desmerecer o CEPAC. A primeira e mais disseminada delas, que está correndo feito fogo no mato seco agora, é de que o evento, o CEPAC, foi financiado com dinheiro público. E isso é imoral. Bom, vamos lá.
Esse encontro histórico de conservadores foi organizado pela Fundação Índigo, que é um braço institucional do PSL. A acusação desses socialistas e isentões aí é de que o Índigo recebeu dinheiro do fundo eleitoral para realizar o evento. Na verdade, o dinheiro, o financiamento, não partiu do fundo eleitoral, mas do fundo partidário. E são coisas bem diferentes esses dois aí. O nome fundo eleitoral, o nome oficial do fundo eleitoral é Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. E o fundo eleitoral foi sancionado pela Lei 13.487 de 2017. E essa lei foi aprovada por votos de congressistas de direita, de esquerda e de todos os lados aí, se bobear até dos isentões também. Como o próprio nome oficial diz, o fundo eleitoral é o dinheiro utilizado para o financiamento de campanhas. O fundo partidário é outra coisa. Esse fundo ele foi definido pelas leis 9.096 de 1995, 9.504 de 97 e pelas resoluções 21.975 e 23.464 do TSE, além de ter sido regulamentado aí pela portaria 288 também do Tribunal Superior Eleitoral. Esse fundo, fundo partidário, ele usa dinheiro de multas eleitorais e recursos destinados por lei para manter mensalmente os partidos. Especificamente na Lei 9.096 de 1995, que também é conhecida como Lei dos Partidos Políticos, a gente lê o seguinte no inciso 4 do artigo 44. Os recursos oriundos do fundo partidário serão aplicados na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa, de doutrinação e educação política, sendo esta aplicação de, no mínimo, 20% do total recebido. Ou seja, está escrito na lei que os partidos que recebem dinheiro desse fundo, eles não só podem, eles devem investir 20% em institutos e fundações de pesquisa e doutrinação e educação política, de acordo com o viés deles, o que eles escolherem. Se o PSL pegou parte do fundo partidário e aplicou esse dinheiro no Instituto Índigo para que ele pagasse pela realização de um evento de ideologia conservadora no Brasil, bom, isso está dentro da lei. Em 3 de maio de 2018, durante uma sessão no Tribunal Superior Eleitoral para determinar os limites legais de uso do fundo partidário, o ministro Admar Gonzaga chegou a salientar que, do total do fundo partidário recebido, cada partido deveria reservar pelo menos 20% para a manutenção de suas fundações, institutos de pesquisa e formulação ideológica. O cara salientou isso. Institutos de formulação ideológica e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política. Isso está na lei e isso foi reiterado numa sessão do TSE em 2018. Você entendeu? Isso é o que diz a lei. Se você não concorda com a lei, velho, isso são outros 500. Candidate-se ao Congresso, participa aí de uma entidade da sociedade organizada e vai lá lutar para mudar a lei. Mas, por enquanto, essa é a lei. Ela pode ser discutida, ela pode ser mudada, ela pode ser negociada, mas enquanto ela for lei, para o bem ou para o mal, a lei é para ser cumprida. É isso que significa o termo Estado de Direito. Estado de Direito consiste no império da lei. É um princípio jurídico de que a lei deveria governar uma nação, ao invés da nação ser regida por decisões individuais de quem quer que esteja no governo, seja ele eleito ou funcionário. Um conservador, ele entende e respeita o Estado de Direito. Um conservador, ele pode até lutar para poder mudar as leis que regem o Estado, mas ele faz isso obedecendo o processo democrático. Ele não faz isso por meio de revolução, tiro e assassinato. Então o PSL pegou dinheiro do fundo partidário e pagou o Instituto Índigo para realizar um evento conservador no Brasil. Isso está na lei? Sim, está. O fundo partidário deveria ser extinto? Sim, deveria. Mas a utilização de dinheiro do fundo partidário
para disseminação dos valores de direita é imoral? Não, não é, não mesmo. Além disso estar previsto em lei, estar garantido em lei, durante décadas nós sofremos a tragédia da hegemonia de esquerda. A pátria educadora torrou um dinheiro enorme na educação e a nossa educação saiu de ruim para péssima. Segundo o INAF, 38% dos estudantes do ensino superior são analfabetos funcionais. No começo da década de 80, a gente sofria com uma taxa de homicídio intencional de 11 mortes para cada 100 mil habitantes por ano. Isso em 1980. Em 2018, depois de mais de 2 décadas aí do reinado esquerdista, nós chegamos à infeliz marca de 30 assassinatos para cada 100 mil habitantes por ano. O continente americano ele é considerado o mais violento do mundo, mas a taxa de assassinatos do continente inteiro é metade da taxa brasileira. A taxa média do continente americano é metade da nossa. Em 2018, como legado do Império Esquerdista, a gente ultrapassou a marca de 135 estupros por dia. É mais de um estupro a cada 10 minutos. E 51% das vítimas são crianças. E de cada 10 mulheres estupradas e que são atendidas pela rede de saúde, 4 dizem já ter sido estupradas em outra ocasião. O infanticídio indígena ele é praticado por cerca de 20 tribos, 20 etnias entre as tribos brasileiras. O infanticídio consiste no assassinato de bebês gêmeos, bebês filhos de mães solteiras, bebês com problema mental ou físico ou bebês com doenças que não foram identificadas pela tribo. Esses bebês, em geral, são levados pela mãe até um canto da floresta e lá essas crianças são enterradas vivas. Durante a noite o bebê chora, geme e sofre enquanto ele lentamente morre sufocado debaixo da terra. Durante o reinado petista, nada, absolutamente nada de prático foi feito com relação a essa tragédia. A posição dos governos petistas e esquerdistas sempre foi a de afirmar que o assassinato de bebês, enterrar um bebê indígena vivo, ele expressava a autonomia da mulher em decidir pela vida ou a morte do filho e funcionava como uma forma de seleção para as malformações e para o sexo das crianças. Os especialistas contratados pelos esquerdistas chegaram a produzir um documento onde eles afirmaram e tiveram a concordância do governo de esquerda de que matar bebês enterrados, vivos, é o modo de vida dos indígenas e não cabe a nós julgá-los com base nos nossos valores. E então nós elegemos para presidente um cidadão de direita, conservador, que não quer mais que 150 pessoas sejam assassinadas todo dia. Esse presidente ele quer garantir aos cidadãos o direito de portar armas, que pelo menos garanta ao cara alguma chance na defesa da própria vida. Mas para o reinado esquerdista, representado, por exemplo, pela procuradora do Ministério Público Débora Duprá, a autodefesa não pode ser um direito. Para a senhora Duprá, se alguém ameaçar sua vida colocando uma arma na sua cabeça, você não tem o direito de se defender. Para a senhora Duprá, do MPF esquerdista, a legítima defesa é ilegal. Observe que a senhora Duprá, e isso é um dado que você constata fácil pela internet, ela atua como procuradora federal dos direitos dos cidadãos desde 2016 e ela recebeu uma promoção atrás da outra dentro do Ministério Público durante os governos de esquerda. A gente elegeu para presidente um cidadão de direita conservador que não quer que mulheres e crianças sejam estupradas. Ele vem defendendo com unhas e dentes penas mais severas para crimes hediondos como esses. Esse presidente não quer aliviar a barra para criminosos, assassinos e estupradores, mas ele é chamado de machista, ele é chamado de opressor.
Ele é chamado de preconceituoso e intolerante porque ele nomeou para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos uma pessoa extraordinária chamada Damares Regina Alves. Essa mulher é um ser sensível que sofre imensamente por saber que bebês de colo são enterrados vivos e ela se sente na obrigação de fazer algo a respeito disso. Não interessa se essa mulher viu o que, aonde, quando, ela quer evitar que bebês sejam enterrados vivos. E ela quer fazer algo a respeito disso, ela quer fazer com urgência. Na palestra dela, ela chegou a comentar: chega de curumins gemendo até a morte debaixo da terra. E eu concordo com ela, isso não é cultura indígena, isso não é respeito à diversidade, isso é uma barbaridade inominável. Eu trabalho como médico num posto de saúde e uma vez por semana eu faço um ambulatório só para bebês. Eu atendo recém-nascidos, bebezinhos aí de 2 a 3 meses de idade. Eu pego essas crianças no colo, eu examino, eu ausculto, eu confiro os reflexos delas e eu explico para os pais sobre a alimentação e algumas atividades que os pais poderiam fazer para poder fazer a criança se desenvolver dentro da sua plenitude. Em mais de 20 anos de medicina, eu já vi atrocidades que, sinceramente, não merecem nem ser faladas aqui. E quando eu lembro do ambulatório dessas crianças que eu pego no colo, eu simplesmente não consigo imaginar, como que alguém pode ser capaz de pegar um bebê daquele, cara, e enterrar uma criança daquela viva. Eu não consigo imaginar o sofrimento de um serzinho daqueles absolutamente indefeso. Porra, eu pego essas crianças no colo. Frágil. Pegar uma criança dessa, bicho, socar embaixo da terra para ele sufocar até a morte. Eu não consigo imaginar como que uma coisa dessa pode ser considerada uma cultura a ser respeitada. Isso não é cultura, isso é desumano. Entrega essa criança para adoção, deixa ela na porta de uma igreja, passa o bebê lá para o conselho tutelar, mas não enterre uma criança viva. É simplesmente errado demais. E coisas assim, coisas desse nível, foram consideradas toleráveis pelos governos de esquerda que nós tivemos. Felizmente, coisas desse jeito passaram a ser consideradas inadmissíveis pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. E elas passaram a ser consideradas inadmissíveis também pelas pessoas que ele nomeou como ministros. O presidente Jair Bolsonaro, ele representa essa janela, esse fio de esperança para que estupros, assassinatos de crianças e bebês enterrados vivos, isso seja banido do nosso meio. Ele representa a esperança de que esse governo não seja só transitório, que esse governo represente de fato uma mudança nos rumos do nosso país. E para que isso aconteça, o presidente Jair Bolsonaro precisa fortalecer suas bases. São décadas de hegemonia de esquerda. A gente tem que correr atrás lá embaixo, tanto em cima quanto embaixo. Então o presidente precisa reunir os conservadores e tornar esses conservadores amigos uns dos outros, tornar esses conservadores um exército, um só exército, que esteja disposto a lutar em nome do que é bom e correto. O encontro conservador que ocorreu em São Paulo nesse final de semana, o CEPAC, é um passo histórico nesse sentido. É um passo histórico para reunir boas pessoas em nome de uma boa causa. E ainda que essa causa fosse simplesmente evitar que bebês indígenas sejam enterrados vivos, essa causa já seria boa o suficiente. E tornaria moral o fundo partidário. E tornaria ético o uso desse fundo para reunir pessoas em nome desse propósito. O CEPAC foi financiado estritamente dentro da lei. O CEPAC foi prestigiado, foi frequentado por pessoas que querem que estupradores e assassinos sejam punidos. Ele foi prestigiado por pessoas que não querem, pessoas como eu, que não querem que bebês enterrados vivos voltem a ser considerados uma prática cultural costumeira que deve ser respeitada. Se você critica a iniciativa de um evento assim, se você, por qualquer motivo, critica um emprego legal do fundo partidário para reunir pessoas em um evento
que tem o propósito de tornar essa mudança humanitária algo sólido na nossa sociedade, se você, em nome da sua ideologia esquerdista, dessa doença mental de ser um isentão liberal, se você julga ser imoral utilizar os recursos previstos em lei para reunir pessoas que querem interromper a imoralidade do assassinato de crianças e de bebês inocentes, se você condena um evento desse porque recebeu dinheiro do fundo partidário e isso é imoral, se você acha que um evento que reúne pessoas que não querem que bebês sejam enterrados vivos, se você considera isso imoral, isso já diz o suficiente sobre o tipo de pessoa que você é. E não adianta vir aqui se desculpar, e não adianta vir colar comentário no meu Facebook ou no meu vídeo. O seu lugar não é aqui. O seu lugar deveria ser num hospício ou em uma cadeia para pessoas psicopatas do mesmo gênero seu. É isso aí, gente boa, e até a próxima.